Bom dia a todos. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o professor Clóvis. Eu ministro aulas de parasitologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que é muito interessante para todos os criadores, que são a parte de genética felina ligada a cores. Para vocês entenderem como funciona a hereditariedade referente às cores, nós vamos ter que começar um pouquinho mais no básico. Primeiro, vamos conceituar o que é genética, não é? Genética nada mais é do que o estudo da herança dos caracteres hereditários. Ou seja, quando nós nascemos, nós herdamos algumas características de nossos pais, que vêm da mãe e do pai, 50% de cada um. Isso é muito importante falar para vocês, criadores, porque muitas vezes é muito comum nós escutarmos que de um cruzamento entre dois gatos nasceram alguns filhotes que não eram tão bonitos. Então a gente fala, o meu gato é um gato muito lindo, a culpa foi da mãe. Então é muito importante enfatizar que não existe o culpado na realidade são os dois. São uma série de interações gênicas que vêm dos genitores que vão proporcionar a essa ninhada, a esses filhotes, algumas características que nem sempre, fenotipicamente, correspondem àquelas pertinentes aos pais. Bom, para que vocês entendam isso, nós vamos ter que, em primeiro lugar, começar pela unidade fundamental de todos os organismos. Qual é essa unidade fundamental? É a célula. Não é? Nosso organismo, nosso corpo é formado por células, um conjunto de células que por suas vezes formam os órgãos e que por suas vezes formam os sistemas. E esses sistemas são responsáveis, cada um por uma determinada função e em conjunto mantém a homeostase corporal. Por que eu estou falando de célula? Porque a célula, como vocês podem ver na foto que está sendo apresentada, uma célula, que é considerada a unidade fundamental do organismo, ela é constituída por duas partes. A parte externa, que a gente chama de citoplasma, ela é delimitada por uma membrana proteica que permite trocas com o meio ambiente, onde são realizadas numerosas funções, entre elas dentro da mitocôndria e dos ribossomos, a transcrição de proteínas que são responsáveis pelas características geradas por essa célula. E uma parte que vocês estão vendo aqui, menor, que é chamada de núcleo, que também possui uma membrana proteica que circunda todo este núcleo, e dentro deste núcleo nós temos uma condensação de proteínas, tá? Todos estão vendo direitinho. Essas proteínas, dentro delas, é como se você pegasse um microscópio eletrônico, ou mais fácil, uma lupa, e nós fôssemos aumentando a magnitude do tamanho desse núcleo. O que nós iríamos ver? Nós iríamos ver pequenas condensações proteicas denominadas cromossomos. Esses cromossomos, eles possuem dentro deles uma série de pérolas, pequenas pérolazinhas, vamos dizer assim, que nós denominamos de genes. E esses genes são responsáveis pela passagem de determinadas características paternas e maternas ao filhote ou à ninhada. Tá? Esses genes transmitem não apenas a parte de fenótipo, que é o que a gente chama do exterior, mas também de todas as características herdadas por os seus genitores. Tá bom?
E como é que isso acontece? Esses genes, na realidade, são formados por um DNA. Esse DNA, como vocês podem estar vendo na foto, se constitui por uma dupla fita proteica, que são formados por pares de bases nitrogenadas, e essas fitas são reproduzidas, são duplicadas e passadas para uma nova célula, que essa célula é a responsável por determinar determinadas características aos filhotes. Bom, então, o que acontece, gente? Quando é que o gato ou o ser humano começa a existir? Na hora em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, tá? Aí o que nós temos? Nessa hora, gente, nós temos que caracterizar que aquilo que eu falei no comecinho, que quando você tem um filhote, as características dele são herdadas 50% da mãe, 50% do pai. Como é que ficaria isso dentro do núcleo da célula? Nós dividimos essas células, nós temos no nosso organismo, tanto nós, seres primatas superiores, como os mamíferos, que são os gatos, nós temos células chamadas de somáticas, que são células, todas as células que compõem o nosso corpo. Tanto células do epitélio, tanto células cardíacas, células pulmonares. E essas células são caracterizadas, como vocês podem ver, por chamadas de células diploides, ou seja, caracterizadas universalmente pelo símbolo 2N. Significa o quê? Que um N veio do pai e o outro N veio da mãe. Então veja, como é que essas características são passadas? Na hora da fertilização do espermatozoide ao óvulo. Para isso, se essas células fossem 2Ns, como é que a gente ia ter no final uma célula 4N? Isso seria uma coisa muito estranha na natureza. E dessa forma, o organismo, para lançar mão de um processo de reprodução, ele reduz a célula germinativa, que são tanto o espermatozoide quanto o óvulo na fêmea, a 1N, ou seja, ela se torna uma célula haploide, tá? Bom, então nós já falamos dessa redução do número de cromossomos dentro da célula germinativa. E o que nós temos? Muitas vezes nós temos características fenotípicas diferentes, da mesma forma que nós temos nos humanos diversas cores de olhos, diversas raças. O mesmo acontece com os gatos. Então, nós temos às vezes pequenas mudanças, ou seja, são reproduções inexatas daquilo que essa célula poderia causar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como vocês estão vendo aqui na foto, na evolução da raça felina, nós tínhamos primeiramente a cor negra, tá? Ela se originou dos gatos tebes, que nós chamamos gatos listrados, que são os gatos encontrados na natureza, os animais selvagens. Esse gato preto, em algum momento da vida dele, na hora de fazer a transcrição genética para um novo ser, houve uma combinação errônea. E aí o que é que foi criado? Foi criado um gene mutante que ocasionou uma diluição nessa cor preta. E o que aconteceu? Essa cor preta apresentou-se de um cinza claro. Tá? Vocês estão entendendo? Um cinza claro com alguns tons ligeiramente azulados, que nós, criadores, chamamos de cor azul. Então, isso é um exemplo de o que pode ser representado por um gene mutante.
Outra coisa que é muito importante para que vocês saibam é que para poder estudar todos esses efeitos dos genes, foi criado um determinado simbolismo. O que significa simbolismo? Como é que a gente iria transcrever isso para o papel para que pudesse ser mostrado a vocês de uma forma clara? Mundialmente convencionou-se, isso vai aparecer agora na foto, que um gene é caracterizado por letras e onde essas letras, quando forem maiúsculas, representam um gene dominante. O que é que significa gene dominante? É aquele que determina uma determinada característica. Por exemplo, o preto é dominante sobre a cor azul. Então, ele vai aparecer como um B grande, maiúsculo, B de black, que é dominante sobre um B minúsculo. Então, as letras minúsculas representam genes não dominantes, ou seja, genes recessivos. Tá? E o que a gente pode tirar de uma forma geral? Tudo que você vê em uma pessoa ou em um animal, aquilo que você está olhando, a aparência, se a pessoa é morena, é loira, é japonesa, é branca, se um gato é azul, é preto, é ruivo, é listrado, isso tudo é algo que circunda. E isso é chamado de fenótipo. Tá? Um mesmo fenótipo, fica bem claro isso para vocês, pode apresentar diversos genótipos. E o que é um genótipo? Genótipo é a caracterização gênica daquilo que é expressado naquilo que nós vemos no fenótipo. E como vocês estão vendo aqui na foto, é expresso por um conjunto de letras que representam determinadas cores ou genes para diluições, entre outros, claro. Então, isso é muito importante saber, porque eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se vocês têm um gato ruivo, tá? O ruivo, que é o vermelho, ele é dominante, porque ele é um gene que dá uma pigmentação avermelhada, ou cor de tijolo, nos animais, mas ele tem um alelozinho recessivo, tá bom? Que é um Dzinho, que dá diluição. E aí o que vai ocasionar? Ele vai ocasionar um gato creme, tá bom? Agora, voltando a um fenótipo com diferentes genótipos. Você pode ter, como vocês estão vendo aqui nas fotos, um gato ruivo que é representado por DDY, tá bom? E um outro gato ruivo que é representado por D maiúsculo, D minúsculo e Y. Perfeito? Os dois são fenotipicamente ruivos, porém eles variam no genótipo. E qual é essa diferença? No gato vermelho que vocês têm o genótipo 2Ds maiúsculo, o que significa isso? Significa que esse D maiúsculo está proporcionando a essa pelagem uma condensação dos grânulos de eumelanina. Ou seja, ele vai dar sempre um animal de cor ruiva. Deu para vocês entenderem? Enquanto que o outro gato ruivo, fenotipicamente igualzinho ao anterior, ele tem como genótipo um D maiúsculo e um Dzinho minúsculo. Esse Dzinho minúsculo nada mais é do que um gene responsável pela diluição. E
na hora desse acasalamento, se ele encontrar uma outra gata que seja portadora de uma diluição, ele vai produzir um gato creme, enquanto que o primeiro não o faria. Deu para vocês entenderem o conceito de dominância e de recessividade? Muito bem. Ainda para a gente continuar nessa área, nós temos que voltar a um conceito básico que é representado pelo macho e pela fêmea, para que vocês saibam como é que isso fica geneticamente. Os seres vivos, nesses seres vivos existe um par de cromossomos, que são chamados cromossomos metacêntricos, representados pelas letras X e Y. X representa o cromossomo responsável pelo sexo feminino, fêmeas, e o Y pelo sexo masculino. Basta que uma célula porte um cromossomo Y que vai determinar a esse animal o fenotipo de animal macho, tá bom? Então, como é que a gente vê isso? O cromossoma X, ele na fêmea, quando ele vem duplo, tá? X significa que o animal é fêmea. XY, macho. Entendido? E o que nós temos que, além disso, nós temos que falar um pouquinho também sobre alguns determinados tipos de herança. Existem certas características nos animais que nós chamamos de herança monogênica. O que significa isso? Herança monogênica é aquela herança herdada que vem através de um único gene. Como que é isso? Vamos dar um exemplo. Voltamos ao gato preto. Esse gato preto, ele é o quê? B maiúsculo, que vem de black. Basta que ele tenha um único gene, B maiúsculo, que vai determinar para este gato, vai conferir a cor negra. Tá bom? Aí eu digo, um par de genes, claro, é um par de genes que vocês se lembram que um gene não vem sozinho. Ele sempre tem o seu alelo pequenininho, como vocês podem ver agora na foto que vai entrar. Vocês têm um B maiúsculo e um B minúsculo. Perfeito? Isso significa que este conjunto, esta duplicidade de genes, que a gente chama de herança monogênica, determina a cor negra. Porém, existem alguns animais que têm um pouquinho mais complicado do que isso, que a gente chama de herança bigênica. Ou seja, existe a conjunção de dois genes para que a gente possa obter uma nova cor. Não é mesmo? Então, como é que fica isso? Além do B maiúsculo, que determina a cor negra, nós temos a junção de um outro gene que vai causar a diluição da cor. E o que significa diluição? Quando vocês pegam, por exemplo, um balde de tinta preta, se vocês jogarem, dependendo da quantidade de branco que vocês jogarem dentro desse balde, vocês vão ter uma diluição. Essa cor não vai ser mais preta, e sim um cinza. Quanto maior a quantidade de branco, mais claro será esse tom de cinza. E o que é que a gente determina aqui? Se vocês tiverem, como vocês estão vendo na figura, a junção de dois genes recessivos, que são representados pela letra minúscula D, vocês vão ter o quê? Um gato azul. Então isso é uma herança bigênica. Deu para entender? Aí vocês vão me perguntar assim, você acabou de falar que dependendo da quantidade de branco que você coloca no balde, você vai ter uma tonalidade de cinza, não é? Isso é um exemplo simplesmente teórico,
mas isso acontece na realidade com os animais. Vocês já viram que existem gatos azuis muito claros, que é aqueles que todos nós queremos ter, que é o pedido pelos padrões, e os gatos azuis muito escuros, que chegam a quase a um cinza chumbo. No caso do balde, quem que determinou isso? Foi a quantidade de tinta branca. E no caso dos animais, ou mesmo de algumas características nossas, tá? Por exemplo, por que uma pessoa é mais morena do que a outra? É a quantidade de melanina, não é? O que vai acontecer? Existem genes, pequenos genezinhos, que estão acoplados a esse gene maior, ou gene principal, que dá a cor a esse animal. Então vamos ver, um gato azul, ele tem como genótipo duas letras B maiúscula, que dão a cor negra, acompanhados de duas letras minúsculas D minúsculo, que dá a cor azul. E o porquê de um azul tão forte e um azul tão fraco? Esses pequenos genes são denominados de poligenes e eles atuam diferentemente da herança monogênica, que é aquele gene que dá apenas uma característica. Eles possuem a capacidade de causar interações quantitativas. Quando eu falo quantitativo, significa o quê? Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade de cor. Mais azul, menos azul. Mais ruivo, menos ruivo. Mais definições nas listas dos gatos rajados ou tebes, menos definições. Então vocês estão vendo que esses genezinhos, eles executam diferentes funções. Cada gene principal vem carregado junto com ele determinados genes menores ou genes coadjuvantes, que são determinados poligenes, que vão influenciar na intensidade da cor, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante para os criadores, que são os responsáveis pelo aprimoramento das cores e pelo aprimoramento das raças dos gatos. Então, veja, se vocês querem ter cremes pálidos, o certo seria cruzar gatos recessivos, cremes pálidos. Porque depois de 5 a 6 gerações, começa a haver um estabelecimento do fenótipo, em função da quantidade de poligenes que foi selecionada como fatores de diluição. Vocês entenderam isso? Da mesma forma que, se vocês querem, por exemplo, um ruivo muito escuro, muito vivo, vocês vão ter que juntar esses gatos que possuem fenotipicamente essa quantidade de eumelanina na pelagem e, juntamente com esses poligenes, vocês vão intensificar essa cor. Isso é extremamente importante para o direcionamento da criação dos gatos dentro do seu plantel. Bom, por hoje é só, mas nós teremos uma sequência para que vocês possam entender. Como a matéria é um pouco extensa, nós estaremos dividindo em pequenos lotes. O que nós vamos fazer? Se eu tivesse que falar para vocês de todas as cores juntas, aliando fenótipo e genótipo, ficaria muito cansativo e nem todas as pessoas têm um conceito básico de biologia. Isso seria um pouquinho mais complicado para o entendimento de como funcionam as cores dentro da hereditariedade. E o que é que nós pretendemos fazer? Nós dividiremos em blocos onde serão abordados cores distintas, como tebes, brancos, ruivos, bicolores. Cada um desses blocos nós teremos nós daremos para vocês as cores específicas, os genes que determinam essas cores e qual será as possíveis cores que irão nascer
de progenitores que apresentam essas cores. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi falado durante essa aula, abaixo de cada foto existe uma pequena legenda onde vocês podem clicar e irá aparecer um texto explicativo referente a essa matéria que foi ministrada. Muito obrigado a todos, um bom dia para vocês.